Buenas! E aí, beleza? Então agora se prepare que na última parte, caminhando para a última parte, nosso episódio 8. Nosso episódio 8 eu vou dividir em duas partes, parte um e parte 2. Nessa parte um, ó, o que nós vamos começar a pensar? A gente já vinha pensando nos modos verbais, né? Logo começamos o verbo, pensamos no indicativo, certeza, exatidão, realidade, no passado, presente e futuro. Não falei, não ainda entrei ainda muito no futuro. O futuro deixa para o futuro, daqui a pouco. Mas, e falamos também do subjuntivo. Subjuntivo, hipótese, dúvida, incerteza, né? Falamos do presente do subjuntivo, falamos do pretérito imperfeito do subjuntivo. O futuro vem na próxima temporada. E agora, vamos pensar no outro modo verbal que está faltando aqui, que é o imperativo. Então, são três modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O próprio nome já diz, não diz? Imperar vem de quê? Quer dizer o quê? Mandar, ordenar. Então, imperativo é aquele tempo verbal, aquele modo verbal que expressa, indica ordem. E dependendo do tom que você imprime, pode ser um pedido, um conselho, uma súplica. Depende do tom que você imprime. O imperativo também é largamente usado por nós. É a mãe dando ordem para os filhos, professor para os alunos, né? Na rua, em faixas, né? Informações de trânsito, tal. Olha essa aqui, ó. Cruzamento de linha férrea. Tá aqui o tratorzinho passando e ó, tem que passar rápido, porque olha que vem lá. Né? E nos cruzamentos de linha férrea, pare, olhe, escute. Ó, de veículo, pare. Toda hora a gente vê na rua, né? Stop. Pare. Isso é uma ordem. Olhe, escute. Ordem para se fazer, para se cumprir. Então isso chama imperativo afirmativo. Já quando a gente era pequeno, não sei você, mas quando era pequeno, vinham nas revistas, em gibis e histórias em quadrinho, um encartezinho de uma campanha publicitária que chegava pra gente na época de Natal, Dia das Crianças, e vinha um bilhetinho para você recortar. Naquela época não tinha nem pontilhado ainda, tinha que recortar e espalhar pela casa, colocar na agenda do pai, na mesa da mãe e tal. E era essa aqui, ó. Não esqueça, minha Calói. Lembra? Não esqueça. Isso também é ordem? Também. Só que esse é o imperativo negativo. Então, o imperativo tem dois tipos: o negativo e o afirmativo. Ordem para se cumprir. Olha, que questão sensacional essa que você vai fazer comigo agora, sua questão número 13. Veja, é muito comum o imperativo estar nas campanhas publicitárias. Apesar de que as campanhas têm se aperfeiçoado nas últimas décadas em não dar tanto ordem para se cumprir, é subliminar, sabe? Mostra uma paisagem e tal, e sugerem para você praticar a ação. Às vezes nem falam nada, mas essa aqui é bem descarada, olha só. Sobre os verbos em negrito das frases, então aqui, ó. Em vez de dar um sapato, cadê o... Ah, eu não coloquei aqui, né? Não coloquei aqui a imagem. Você tem a imagem aí, né, da campanha. Em vez de dar um sapato, leve seu pai para comprar um na Itália. E no Dia dos Pais, dê um vale viagem CVC. Ah lá, então é a campanha da CVC, né? Agência de viagem e tal. Então, você, em vez de ir lá comprar um sapatinho, por que você não dá um vale viagem para ele? Né? Vale viagem CVC. Leva seu pai para comprar lá na Itália. Ó, chique, hein? Legal, hein? Que presentaço. Ó, perceba o que ele está fazendo aqui. Em vez de dar um sapato, leve seu pai. Ó, a uniformidade de tratamento. Seu pai quer dizer o pai da pessoa com quem ele está conversando, tratando a pessoa por você. Leve você. O tratamento é esse, tá? O sujeito aqui é você. Está implícito no verbo. Está ajudando a perceber também no pronome possessivo. Leve seu pai para comprar na Itália. No Dia dos Pais, dê um vale viagem CVC. Também tratando a pessoa por você. Muito interessante a formação do imperativo, nós vamos ver já já. Mas agora, só para começar, eu quero que você entenda o seguinte. Já vou fazer com você a análise de como se forma o imperativo, mas agora, para começar, eu quero que você guarde isso. Que o você, no imperativo afirmativo, deriva do presente e do subjuntivo. Presente do subjuntivo, do verbo levar. Que eu leve, que tu leves, que você leve. Não era assim? Talvez eu leve seu pai para passear. Talvez eu leve. É presente do subjuntivo indicando hipótese. Quero que você leve. É presente subjuntivo indicando desejo. Mas quando eu digo leve seu pai, isso vira imperativo afirmativo. Olha o tom como que muda. Olha como que agora o aspecto já não é mais de dúvida, incerteza, e sim de ordem. É daqui que ele saiu, do presente e do subjuntivo.
A mesma coisa o dar. Presente subjuntivo do verbo dar. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Não é assim? Então, que eu dê, que tu dês, que ele dê. Talvez você dê atenção ao fulano. É dúvida. Quero que você dê atenção. É desejo. Dê isso para seu irmão. Dê isso para mim. É ordem. Imperativo afirmativo. Beleza? Olha só o que a banca quer. Aí, ó. Tá aqui o cartaz, né? Que você viu aí. Tá aí no seu material. É correto afirmar. Sobre os verbos destacados, é correto afirmar. Ó, os verbos estão no modo imperativo. Ó, ou a OCP exigindo de você conhecimento do modo verbal. Por quê, hein? Por quê? Pois o anúncio dá ordens para estimular o leitor a comprar o serviço anunciado e participar da promoção. Olha lá. Em vez de fazer, leve seu pai para comprar lá na Itália. Mas como que você vai chegar a isso? Porque você vai dar um vale viagem para ele. Olha como que está justificando perfeitamente, né? Que está induzindo o leitor, né? Dando ordem para estimular o leitor a participar da campanha. Segura a letra A. Deve ser ela. Letra B. Os verbos estão no modo indicativo. Mentira, pode parar, não tem nada de indicativo. Indicativo seria, você leva seu pai para passear. Isso é certeza. Já era. Porque dão a ideia de certeza da qualidade da promoção. Olha, da qualidade da promoção anunciada. Os verbos estão no subjuntivo? Não, nasceram do subjuntivo, mas não estão no subjuntivo. Pois despertam incerteza no leitor se ele deve participar da promoção ou se a empresa anunciada é confiável. Não tem nada a ver, olha só a artimanha da OCP. Legal, né? E no fim, nenhuma das alternativas. Mentira, a alternativa está aqui, ó, letra A. Tá vendo? Então essa questão exigiu da gente o conhecimento dos três modos. Tá vendo como que é? Imperativo, indicativo e subjuntivo. Pense no nosso início de caminhada. Pense no início da caminhada dos verbos aqui nessa temporada. Legal, né? Como que a gente vai evoluindo, não vai? Quando eu falei para você indicativo, subjuntivo, olha só, preparando você para chegar a esse ponto e dizer, não, peraí, a resposta é letra A, imperativo. Agora é o seguinte, assim como os tempos do subjuntivo são derivados, só que no caso de tempos do indicativo, o imperativo, ele não é espontâneo. Ele não é primitivo. Ele nasce, só que agora da combinação do indicativo com o subjuntivo. O que eu vou te mostrar agora, você tem aí na sua teoria, no seu material de apoio, tá? Inclusive o mesmo exemplo, do mesmo verbo que eu vou trazer para você aqui. É a formação do imperativo e se dá assim, ó. O imperativo é afirmativo. Então, presta atenção. Ó, aqui está o presente do indicativo. Aqui está o presente do subjuntivo. Eu vou aproveitar pessoas do presente do indicativo e do subjuntivo para formar o imperativo afirmativo. Primeira coisa, não existe a primeira pessoa do singular. Quem que é a primeira do singular? O eu. Não existe. No imperativo ela não existe. Por que não existe, professor? Ora, porque eu não posso dar ordem para mim mesmo. Pelo menos me tratando por eu, né? Por exemplo, levanta aquele dia que você está cansado, segundona, brava, você vai lá na frente do espelho, né? Levanta! Levanta dá, né? Não dá pra... Levanto! Acordo! Você pode se tratar por outra pessoa, como se fosse, por exemplo, você. Levanta, cara. Levante, rapaz. Anime-se. Você está olhando no espelho falando. Não é? Mas não por eu. Não tem como dar ordem para mim me tratando por eu. Então, imperativo, no imperativo. Tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo, tá? Ele não existe. Aqui vai ser o campo do imperativo negativo, já vão formar. Tá. Agora, olha só. As segundas pessoas, que são do singular e do plural, ou seja, o tu e o vós, as duas segundas pessoas, nós vamos tirar do presente do indicativo sem o S final. Sem o S final. Corta o S para o imperativo afirmativo. Aqui, ó. Eu estudo, presente indicativo. Tu estudas. Tu. Aqui está o tu. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais e eles estudam. Beleza? Beleza. Para formar o imperativo, eu pego esse estudas, eu pego esse estudais, trago para cá e corto o S. Não é normal trazer o sujeito expresso no imperativo, mas se vier, ele vem posposto. Estuda tu, estudai vós. Não é normal, mas se quiser, vem posposto. Estudai vós. Essas duas pessoas, as duas segundas pessoas, no imperativo afirmativo, saem do presente do indicativo sem o S final.
Ó, o que eu estou te passando aqui é a fórmula de conjugação dele. Não é para você decorar isso nada agora, é para você entender só o processo. As demais pessoas, as que sobraram, que são quem? Que são o nós, o ele e o eles, que aqui vão virar você e vocês, porque você está dando ordem para a pessoa, conversando diretamente com ela, vão ser daqui, ó, no presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo. Então são quem? São o você, tá? Que eu vou tirar do ele, o nós e o vocês. Tá? Ó, presente subjuntivo do verbo estudar. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Ó, que ele estude, trago para cá e falo estude. Estude que vai ter tal coisa na prova. Qual dos dois está mais certo? Falar estuda ou estude? Não tem mais certo. Tem mais usual. Para nós brasileiros, o mais comum é tratar a pessoa por você. As campanhas publicitárias, por exemplo, tal, né? Dê um presente ao seu pai. Né? Se fosse tu, seria dá um presente para o seu pai. Dá tu. Tá? Não é normal. O trato convencional, cotidiano, nós nos tratarmos por tu. Raramente, nos lugares em que se usa o tu, também no Brasil, se faz a concordância adequada, correlação verbal adequada. Mas malemar não, um pouco mais forte lá no sul, nas regiões mais desenvolvidas do Rio Grande do Sul, por exemplo, tal, até se usa um ou outro, outra pessoa usar a uniformidade certinha. No demais, lá no Acre, no Rio de Janeiro, o normal é usar o tu e misturar com você, como a gente já viu até questões de uniformidade de tratamento envolvendo pronomes, né? Mas agora estou pensando tecnicamente. Então, venho aqui, ó, que nós estudemos, talvez nós estudemos, lembra que começa com E, vai com E até o fim, que nós estudemos, trago para cá, estudemos. Gente, estudemos isso que vai cair na prova, é a ordem para a pessoa, tratando a pessoa por nós. E finalmente, estudem, trago para cá e vira, estudem vocês. Pronto, formei o imperativo afirmativo. Duas pessoas saem daqui e as demais saem daqui, lembrando que a primeira do singular não existe. Já o imperativo negativo, em tese, é mais fácil. Porque o imperativo negativo, todas as pessoas, derivado do preditivo, todas as pessoas, que são essas pessoas aqui, ó. Ó, essas aqui, todas as pessoas, menos a primeira do singular, que não existe também, tá? Não existe a primeira do singular. As demais saem do presente do subjuntivo, só que agora com detalhe. No imperativo negativo, eu não corto os S's do tu e do vós. Porque eu preciso manter o S para que o tu se diferencie do você, senão fica igual a lá. Né? E o vós também não corta o S, tá? Isso vale para verbos regulares, normaizinhos e tal. Certo? Depois, no último episódio, na última parte do episódio 8, na última parte, já do episódio 8, você vai ver comigo o imperativo do verbo ser. Sensacional. Se prepare, tá? Se prepare. Tá. Bom, beleza. E lembrando que para formar um imperativo negativo, tem que estar sempre acompanhado de alguma palavra de sentido negativo. Por exemplo, não, nunca, tá? E tem outras palavras, expressões de sentido negativo, não quero falar tanto agora para não estragar questões que a gente verá. Mas, por exemplo, eu digo assim, não estudes isso, não faça aquilo, imperativo negativo. Vamos ver isso, então, agora em questão que você tem que realmente perceber quem é quem, se é tu, se é você. Então, uma forma que o AOCP cobrou, né, bem interessante, foi trabalhar essa questão anterior aí, ó, para você dizer, perceber se era imperativo. Beleza. Agora, olha só essa questão número 4 aqui. Olha o que você vai fazer com ela. Vai, vamos caminhando. Olha só a sua questão número 4. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Ó, lutar, não desistir e vencerás. Ele quer que você preencha as lacunas. Mais do que nunca, não seguir pelo ouvido, o ouvido engana. Mais do que nunca, no imperativo, não é pelo instinto, é pela regra. Tem que conhecer a regra. Então você olha ali e fala assim, peraí, deixa eu ver isso aqui. Lutar, não desistir e vencerá. Lutar, não desistir. Eu tô achando que isso aqui é imperativo, professor. E é. O primeiro é o imperativo afirmativo. Já o segundo, não desistir, é o imperativo negativo. Olha que interessante. E como ele está tratando a pessoa, hein? Porque ele está conversando com alguém, não tá? Tá. Então é muito comum que no confronto das pessoas, das questões de concurso, eles confrontem tu com você. Tu e você. No final,
na realidade, é a mesma pessoa com quem eu estou conversando. É a mesma pessoa. Estou olhando para ele conversando. Só que uma coisa é tratar por tu, outra coisa é tratar por você. Lembrando que você, pronome de tratamento, são sempre pronomes de terceira pessoa. Eu venho trazendo isso já com você do pronome aí, ó, tá vendo? Um pouquinho antes aqui nessa nossa temporada. Então, vou ter que lembrar da regra, professor. Agora, em relação ao tu e você, a gente pode sintetizar assim, ó. No imperativo afirmativo, o tu eu tiro do presente do indicativo sem o S final. E o você sai do presente e do subjuntivo. Já no imperativo negativo, todo mundo, todas as pessoas saem do presente e do subjuntivo. Lembrando que só não existe a primeiro singular. Beleza. E como que ele está tratando o cara aqui? Por você ou por tu? A questão vai ter que te dar alguma dica. Vai ter que te dar alguma dica como que ele está tratando. Tá aqui, ó. E vencerás. Sabe que tempo verbal é esse? Esse é o futuro do presente, do indicativo. Uma ação futura, em relação ao momento da fala, futuro do presente, do indicativo porque expressa certeza. E você está vendo esse S aqui, ó? Está indicando que ele está conversando com a pessoa, tratando a pessoa por tu. Isso. E tu vencerás. Então, aqui atrás, eu tenho que, para manter a uniformidade de tratamento, eu tenho que conjugar essas formas verbais no tu, mas no imperativo. O primeiro, então, imperativo ou afirmativo. Vou tirar do presente e do indicativo sem o S. Por exemplo, o verbo lutar. Nesse momento, eu luto. Tu lutas. Isso. Tu lutas. Só que cuidado. Vou lá e corto o S. Tem que estar tudo isso vindo acompanhando, tá? Um processo. Luta. De novo, não seguir pelo ouvido porque dá vontade de escrever outra coisa aqui. Mas é tu, então é luta. Luta. Desço aqui, ó. Elimino a letra A já. Rapaz. Elimino a letra B porque ele não está tratando a pessoa por voz. Existe isso, lutai. Só que é voz. Porque o vós também sai do presente do indicativo sem o S. Então, eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos, vós lutais. Sem o S, lutai. Só que lutai é vós. E aqui é tu. Então, e a letra E dançou também. Pronto, agora eu vou para a decisão. Luta. Não desistir. Cuidado. Que quando vira o imperativo negativo, eu vou ter que tirar daqui, ó. Do presente e do subjuntivo. Né? Inclusive o tu. Presente subjuntivo do verbo desistir. Talvez eu desista. Que eu desista, que tu desistas. E não vai cortar o S agora. Porque não corta o S no imperativo negativo. Viu? Não desistas e vencerás. Está aqui a resposta escondida na letra C. Você quer ver se fosse você? Se fosse você, ficaria assim, ó. Deixa eu até tirar a seta daqui, senão vai confundir. Se fosse você, ficaria assim, ó. Olha como fica mais acessível ao nosso ouvido. Mais acessível ao nosso ouvido, ó. O imperativo afirmativo, você sai do presente subjuntivo. E o imperativo negativo também sai do presente subjuntivo. Quer dizer, o você está todinho ele lá no presente subjuntivo. Então, que eu lute, que tu lutes, que você lute. Então ficaria assim, lute. Desistir, que eu desista, que tu desistas, que você desista. Não desista. E lá na frente não teria o S. E você vencerá. E você vencerá. Esse tratamento é para o você. Enquanto esse tratamento é para o tu. São bem diferentes, não são? Lute! Não desista. Você tem essa opção justamente escancarada aqui na letra A. Ó. Uma grande armadilha nessa questão, né? Então, o que você tem que ter? Jogo de cintura. Vir trabalhando, pegar esse material extra, complementar, resolver as questões lá, pensar no simulado, resolver, a gente ir caminhando juntos, para você massificar isso. Porque isso não é difícil, mas é um pouquinho complexo. Não é difícil, não existe essa palavra aqui. É um pouquinho complexo porque exige uma calma, uma paciência, um conhecimento e saber aplicar. Saber enxergar lá por quem ele está tratando a pessoa. Muito comum esse tipo de questão, tá? Quando se cobra imperativo. Então, no final, a resposta está aqui, ó, escondida na letra C. Gostou? Legal, né? Legal. Então, se prepare agora para o fechamento da nossa temporada 6 com mais imperativos. Só que agora nós vamos trazer um belíssimo verbo, muito importante para brincar, que é o verbo ser. Quer ver como? Então, vamos para lá. Bora?